Fala pessoal, bem-vindo ao Esporte Guará desta terça-feira. Olha, os bastidores do futebol, principalmente a torcida motense, está fervilhando porque amanhã à noite teremos eleições no Motoclube de São Luís. Amanhã, a partir das 19 horas, as duas chapas estarão presentes em reunião, assim como os conselheiros, para definir quem será o novo presidente do Motoclube no biênio 2022-2023. Isso sim, são dois políticos, um deputado, o vereador Iglesias Moisés e o vereador Ribeiro Neto, disputando as eleições do Motoclube e recebendo, angariando votos dos conselheiros. Já, tudo sobre essa eleição, os bastidores do que está acontecendo no Motoclube. Além disso, também tem uma situação que está deixando a torcida e o moto desconfortável. É a segunda vez que já alteram a data do jogo contra o CRB, o jogo de volta pela pré-Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa, ontem Sampaio Corrêa Sub-20 despachou o América de Natal pela pré-Copa do Nordeste. Primeiro eliminado pelo Motoclube no profissional, e agora eliminado pelo Sampaio Corrêa no Sub-20. A garotada ganhou nos pênaltis aqui, 4-2, 100% de aproveitamento nos pênaltis. Já também tudo sobre esse jogão de bola, além do time profissional, é claro que na quinta-feira já joga mais uma difícil partida dentro de casa. Além disso, o Juventude Samas vem com novidade na parte de comunicação, e já eu falo o que é. Tudo isso depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. O Motoclube segue sua preparação para o último jogo do ano contra o CRB pela pré-Copa do Nordeste. Lembrando que o Motoclube tem uma vantagem de ter vencido em casa por 2-1. Um jogo muito difícil, mas também que deu muita moral sim para o Motoclube. Mas o problema agora é outro, a alternância de datas. Inicialmente, o jogo estava marcado para o próximo dia 16 contra o CRB, fora de casa. Depois a CBF alterou as datas, só lembrando que a alteração dessas datas é devido ao calendário do CRB pela competição, pela Série B da nossa segunda divisão, o Campeonato Nacional. Depois do dia 16 foi alterado para o dia 5 de dezembro. E ontem à tarde, no finalzinho da tarde, foi notificado mais uma vez e a tabela foi atualizada mais uma vez. E agora o jogo é no dia 18. Dia 18 de novembro é o jogo contra o CRB, não mais no dia 16. E o Motoclube, que, claro, fica na expectativa de entrar logo em campo e tentar resolver a situação e tentar sua classificação, não tem muito o que fazer, tem que concordar com a CBF, porque o Motoclube não disputa mais nada, apenas esse jogo. Já o CRB ainda está disputando a segunda divisão da competição, com expectativa e com esperança de voltar a entrar dentro do G4 para conseguir o seu acesso à Série A do Nacional. O CRB tem alguns jogos ainda a cumprir, lembrando que faltam ainda 4 jogos da competição e naturalmente tem que alternar as datas, porque segundo a CBF, os jogos só podem acontecer com no mínimo 72 horas de descanso, entre uma partida e outra. Entre uma partida e outra tem que existir 72 horas de descanso, É o tempo que o time tem para se reorganizar e voltar a campo novamente. Por mais que alguns técnicos, alguns clubes, existe sim algumas pessoas envolvidas no futebol que reclamam muito desse tempo mínimo e que o calendário do nosso futebol brasileiro, principalmente para a Série A e Série B, que os times disputam tantas outras competições, é muito complicado, chega a ser um pouco desumano. Mas o Motoclube não disputa mais nada, apenas esse jogo, já assim, independente de ser do dia 16, do dia 5 ou do dia 18, o Motoclube tem que estar preparado e segue firme na sua preparação física, técnica e tática, sob o comando da parte física do nosso fisioterapeuta, o Otávio Everton, e também o Moraes Neto. E na parte tática, quem coloca ali os guerreiros em campo é o técnico Marcinho Guerreiro, que conseguiu fazer um bom resultado dentro de casa e agora vai para o último jogo, dia 18, a data é dia 18. Se não houver mais alguma alteração, permanece esse dia 18, às 4h30 da tarde, fora de casa, lá em Maceió.
Mudando um pouquinho de assunto agora, mas ainda do Motoclube, porque apesar da preparação seguir firme e forte dentro de campo, essa alternância de datas, amanhã é uma data que a torcida motense, que jogadores, que chapas, né, que quem está interessado em assumir o Motoclube finalmente chegou. Dia 10 de novembro, eleições no Motoclube e teremos duas chapas, uma encabeçada pelo deputado Iglesias Moisés e a outra encabeçada pelo vereador Ribeiro Neto. A gente vai aqui dar uma detalhada de como que é a chapa, porque muitas vezes apenas o nome do presidente é divulgado, né? No caso do Iglesias Moisés, no caso do Ribeiro Neto, mas existe uma chapa que é composta por 4 outras pessoas, né? Uma chapa composta por 5 pessoas com outras funções, além de vice-presidente, secretário, diretor de patrimônio e também diretor financeiro. A gente tem aqui a chapa do Ribeiro Neto, que é encabeçada com o nome O Futuro é Agora. O presidente é o Ribeiro Neto, o vice-presidente Livelmar Macatão, diretor financeiro Laesley Simões, diretora de patrimônio a Magnólia Lima e o secretário Alan Joy Azevedo para o biênio 2022-2023. A gente anunciou ontem que hoje teríamos a entrevista com o vereador Ribeiro Neto, né, candidato à presidência do Motoclube, por devido a algumas outras demandas de reuniões urgentes na Câmara dos Vereadores, porque é um vereador atuante, é político atuante, então assim, reuniões surgem a todo instante. Não pôde comparecer hoje, mas vai sim estar aqui com a gente no Esporte Goiás para conversar com você, torcedor, e responder, inclusive, suas dúvidas sobre a formação da chapa, sobre os projetos que tem para o futuro do Motoclube. A outra chapa que também está confirmado para conversar com a gente é a chapa do deputado Iglesias Moisés. A gente vai ver agora como que ficou a formação da chapa, né? Vem com o nome Trabalho e Transparência. Presidente Iglesias Luciano Moisés Silva e Souza, o vice-presidente é o Carlos Eduardo Fernandes Maciel, e só a título de passagem, o Carlos Eduardo, ele já é uma pessoa muito atuante no dia a dia do Motoclube, inclusive ajudando na parte de alimentação, na parte de logística, assim, dá um suporte muito interessante para o Motoclube. O diretor financeiro vem como Ricardo José Gonçalves, o diretor de patrimônio é o Gustavo Santos Duarte Borges, e o secretário é o João Afro Barros Leal, também para o biênio de 2022-2023. Nós teremos os dois candidatos à presidência do Motoclube aqui no Esporte Goiás. Amanhã à noite é a eleição. Fala assim, Gaudêncio, mas quem vota na eleição? Só quem vota na eleição são os conselheiros, né? Inclusive o torcedor que quer ter direito a voto no Motoclube, é só se inscrever e começar a aderir ao sócio proprietário, que aí pagando sua mensalidade por no mínimo 2 anos, tem direito não só a votar, mas também a ser votado. Então, assim, os conselheiros se reúnem amanhã, junto na eleição, com as duas chapas. O presidente do Conselho Deliberativo, talvez não haja mudança, porque não foi inscrita nenhuma chapa para concorrer no Conselho Deliberativo. E o outro conselho, sim, tem chapa para disputar. Então, assim, são três instâncias do Motoclube que passaram por mudanças, talvez não a do Deliberativo, porque não aconteceu uma nova chapa para tentar uma eleição. Então, provavelmente permanecerá a mesma chapa que já vem atuando há um tempo. Então, assim, amanhã à noite o Motoclube define a sua vida extra-campo, né? Quem será o novo presidente do Motoclube de São Luís para atuar e tentar mudar a situação do Motoclube, levantar títulos, quem sabe um acesso também ao Motoclube em 2022 e 2023. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa Sub-20 que despachou o América de Natal. Olha, ontem à tarde o Sampaio Corrêa entrou em campo no estádio Nilson Santos e despachou o América de Natal pela pré-Copa do Nordeste Sub-20. Sampaio Corrêa conseguiu montar um time Sub-20 muito interessante, na verdade, em menos de 2 meses, conseguiu dar um entrosamento, dar uma cara ao time que mostrou sim resultado dentro de campo, até porque o Sampaio Corrêa, ele conseguiu dominar a partida até mais ou menos os 25 minutos do segundo tempo e abriu o placar com Marcos Vinícius de pênalti. A gente tem aqui a imagem do Marcos Vinícius cobrando o pênalti que fez o 1-0 para o Sampaio Corrêa, isso já no segundo tempo. No primeiro tempo, o goleiro do América de Natal fez difíceis defesas, impedindo com que o Sampaio abrisse antes o placar, mas no segundo tempo o Marcos Vinícius não perdoou, depois dessa cobrança de pênalti, conseguiu abrir o placar.
Naturalmente, com tanto ímpeto dentro de campo, né, com tanta a linha tão alta e jogando tão em cima, o time dá uma recuada quando marcou o primeiro gol, consegue dar uma recuada para dar uma respirada também e tentar manter o resultado, até porque tem como sim jogar pelo regulamento. Mas nessa bobeada, nesse retorno à zaga, né, nessa parte mais defensiva, o América de Natal aproveitou a oportunidade para marcar o gol de empate. E aí, meus amigos, o jogo foi para os pênaltis. A gente tem aqui também a imagem, né, a cobrança dos pênaltis da disputa do Sampaio Corrêa contra o América de Natal. Foram 6 pênaltis cobrados, 4 para cada lado. O Sampaio Corrêa conseguiu ser muito cirúrgico, ser perfeito nas suas cobranças. Já o América de Natal desperdiçou algumas cobranças e acabou que ficou pelo meio do caminho. Essa cobrança aí, o goleiro deu uma tocadinha e também acertou a trave. Já o Sampaio Corrêa vai lá e consegue converter o resultado. Mais uma vez o goleiro do Sampaio Corrêa se destaca e pega o pênalti. E o Sampaio Corrêa vai botando bola no fundo das redes, conseguindo o seu resultado. Aí o América de Natal consegue fazer os seus 2-0 e esse é o último pênalti da sequência, dando a vaga na segunda fase da pré-copa do Nordeste Sub-20 para o Sampaio Corrêa. E aqui a gente quer parabenizar, inclusive, os jogadores que se empenharam e jogaram muita bola o Sampaio Corrêa. O Motoclube conseguiu eliminar no profissional o América de Natal e mais uma vez o América de Natal perde para um time maranhense agora na categoria de base Sub-20. O Sampaio Corrêa na próxima fase que ainda vai ser disputado, ainda vai ser divulgado tanto a data, o horário e o local, quanto o seu adversário. Olha, ontem à noite iniciamos a rodada, a 35ª rodada. O Avaí encarou o CSA em casa, a gente tem aqui os melhores momentos. E o jogo ficou em 1-1. O Avaí, ele teve muito mais posse de bola, tentou muito mais o gol, afinal de contas estava jogando em casa e tinha sim que mostrar resultado. O Avaí precisa voltar a pontuar rápido na tabela, não está numa situação tão crítica, mas está naquela parte intermediária da tabela, no meio da tabela, e assim, não sabe nem se vai ou se não vai, né? Nem se consegue o acesso, nem se vai ser o rebaixamento. O Avaí tenta muito mais do que o próprio CSA, vem tentando, já está próximo dos 32 minutos, e aí esse é o gol do Avaí. Mas eu queria só que voltasse um pouquinho, porque o nosso grande ponta aí, ele foi tentar dar um elástico, e o elástico saiu como um passe, que aí o atacante tentou a primeira finalização, e depois o nome do rapaz, marcou o gol, o Della Torre marcou o gol do Avaí. Aí seguiu o jogo e o CSA tentou, obviamente, buscar minimamente um empate na partida e conseguiu um empate com Getúlio, já mais próximo à reta final da partida. O goleiro do Avaí ainda fez grandes defesas, impedindo o resultado, o empate do CSA ainda, né? No primeiro tempo, aí já no segundo tempo o CSA volta muito mais forte e aí uma bobeira da zaga, né? Deixa o atacante, deixa o Getúlio sozinho dentro da área, sem marcação, ele conseguiu se livrar muito bem da marcação e aí sozinho, não tem como, mandou a bola para o fundo das redes, o jogo terminou em 1-1. Sampaio Corrêa só entra em campo na quinta-feira à noite, em casa, segundo jogo em casa consecutivo. Primeiro conseguiu vencer o Brasil de Pelotas no Estádio Castelão no domingo, agora quinta-feira, mais uma vez no Estádio Castelão, vai jogar uma difícil partida e vencendo já se livra totalmente do fantasma do rebaixamento, porque vai conseguir chegar a 46 pontos e o número mágico da Série B são 45 pontos. Então, torcendo para o Sampaio Corrêa e amanhã muito mais informações sobre a nossa Bolívia, que quinta-feira entra em campo. Vamos para um rápido intervalo e na volta um giro pela Copa FMF, que já começa no dia 26. Agora com informações da Copa FMF, lá do lado do Juventude Samas, que tem o atual técnico Dejair Ferreira, que passou muito tempo aqui no Sport Goiás e já tem grandes resultados, um grande trabalho, né? Não só no estado, mas também fora do estado. Mas a notícia é extracampo. O Juventude Samas anunciou a contratação de uma profissional para a parte de comunicação, de marketing do Juventude Samas, e é uma fotógrafa. E isso, diga-se de passagem, é uma novidade aqui no nosso estado. Não existem mulheres atuando nessa parte esportiva aqui, nem em São Luís, nem no estado. E o nome dela é a Maria Vitória.
Essa é a Maria Vitória de apenas 17 anos. Essa aqui é a publicação oficial já do Juventude, natural da cidade de São Mateus, e ela será a mais nova integrante da equipe de marketing do clube e responsável pelas melhores fotos do dia a dia do Juventude Samas. Vale ressaltar que a Maria Vitória será a primeira mulher na fotografia esportiva em clubes do estado do Maranhão. Somos uma instituição que acredita no potencial da nossa gente, por isso damos oportunidade e valorizamos o futuro da nossa terra. E aqui, diga-se de passagem, quero parabenizar muito a decisão do Juventude Samas, né? O Alexandre está à frente ali do marketing do Juventude Samas. Parabenizar porque, assim, é uma decisão muito sábia, se ela tem a capacidade, se ela é apta a fazer esse trabalho, que permaneça no clube, que consiga viver disso, ainda mais se for uma paixão, e normalmente é. A fotografia vira uma paixão e o Juventude acertou bastante dando essa oportunidade e tentando mudar um pouquinho esses paradigmas do esporte, né, que o futebol é apenas masculino, não é isso. Parabéns mais uma vez à decisão acertada do Juventude Samas, que venham sim muitas fotos e excelentes fotos que rodem aí o nosso estado e o Brasil. Falando agora do São José um pouquinho, o São José de Ribamar começou seus treinamentos no último final de semana, lá mesmo em São José de Ribamar. O time vai disputar a Copa FMF, tem o objetivo, obviamente, de chegar às finais, tentar uma Copa do Brasil, tentar uma vaga no Campeonato Nacional da Série D, mas ainda está montando o elenco. O São José já estreia no próximo dia 26, tenta montar o elenco o mais rápido possível e vai fazendo suas atividades lá por São José de Ribamar. Normalmente treina lá no Leão Dourado, na estrada da Maioba, mas esse ano ainda está um pouco em dúvida de onde realizará os treinamentos. O São José de Ribamar emitiu uma nota, né, que começou a todo vapor, aquela situação muito empolgado, inclusive, com a competição que já começa no dia 26, e como começou com um pouquinho de antecedência, quer chegar o mais forte possível na competição. Olha, a gente vai ficando por aqui hoje, amanhã a gente está de volta, todas as informações para você sobre a eleição do Motoclube, que acontece amanhã à noite. 2 candidatos vão sim conseguir falar com a gente, com o torcedor, sanar as dúvidas que tiverem. E também Sampaio Correia, que já no dia seguinte, na quinta-feira, entra em campo tentando espantar de vez o fantasma do rebaixamento. Amanhã a gente está de volta.